Eu sei que a segunda igreja, nesse momento, deve estar fazendo muitas perguntas. Então, rapidamente, eu quero dizer para vocês sobre o pastor que eu quero ser para vocês. O pastor que eu quero ser para a segunda igreja batista em Goiânia. E eu não sou muito bom em discursos, eu não sou muito bom em falar por falar. Eu sou escravo das Escrituras. Eu não sou criativo. Mas quando eu pensava nesse momento, sabendo que no fundo do coração vocês gostariam de ouvir algo nesse sentido, me veio um texto. O texto de 1 Timóteo, no capítulo 5, e eu vou ler para vocês. 1 Timóteo 5,17: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Os irmãos podem ficar tranquilos que eu não estou começando o meu ministério pedindo aumento de salário, viu? Não se trata disso. É que quando eu leio essas palavras de Paulo, eu encontro instruções acerca de características que um pastor precisa buscar cultivar durante o tempo em que Deus o coloca à frente ou no meio de um rebanho. O que Paulo aqui nos fala sobre ser pastor não é tudo o que compõe o ministério pastoral, mas, creio eu, é o essencial, é aquilo que jamais poderá faltar na vida do pastor Leandro. Há pelo menos 4 características aqui. Paulo destaca a pessoa do pastor, Paulo destaca o papel do pastor, Paulo destaca o preparo do pastor, e Paulo também fala do privilégio de ser pastor. A minha pessoa, eu como pessoa, pastor Leandro, o que eu vou buscar ser para vocês? Paulo me chama os meus colegas pastores de presbítero. Presbítero é alguém maduro em idade, um ancião, mas principalmente presbítero é alguém maduro em vida, alguém maduro em procedimento, alguém maduro em palavras, alguém maduro em atitudes. Espera-se do presbítero que ele seja um homem maduro, mas que ele seja um homem maduro como um pai. Espera-se de um pastor que ele seja como um pai. Nesse mesmo capítulo 5, 1 Timóteo, no versículo 1, Paulo está falando dos relacionamentos na igreja entre os mais jovens e os mais velhos, homens e mulheres, e ele diz no versículo 1, aos jovens: não repreenda, ou diz ao pastor Timóteo, jovenzinho, não repreenda asperamente o homem idoso. O homem idoso aqui no original grego é presbítero. Não repreenda asperamente o presbítero, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Espera-se da pessoa do pastor a maturidade de um pai. Espera-se da pessoa do pastor um pai. É impressionante, depois de 13 anos em Campinas, São Paulo, senhores e senhoras, gente idosa, Cris é testemunha disso, e não foram poucos, me abraçavam com lágrimas e dizia: idade alguns para serem meus avós, pastor, o senhor foi como um pai para mim. Esse é o milagre da graça. E como pai, e como presbítero, e como homem maduro que vou procurar ser para vocês, eu me lembro de 1 Tessalonicenses 2, versículo 11, que diz assim, Paulo dizendo: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. E como é que um pai trata seus filhos, apóstolo Paulo? Ele diz no verso 12, exortando. Exortação tem a ver com encorajamento.
exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Espera-se isso de um pastor, que ele seja um pai que exorta, consola e dá testemunho, afinal ele é o presbítero. Eu quero ser assim, um presbítero, eu quero ser como um pai para vocês. Em segundo lugar, Paulo fala do meu papel. Paulo diz que o meu papel pode ser resumido de duas formas, o meu papel pastoral: governar e alimentar o rebanho. Há muito mais sobre um pastor, eu sei, mas eu não tenho dúvidas de que todas as outras características, todas as outras atribuições do pastor fluem, saem dessas duas, que é governar e alimentar. Olha o que Paulo diz, 1 Timóteo 5,17: os presbíteros que lideram bem a igreja. Liderar, presidir, governar, vem de uma palavra grega muito rica, muito interessante. Esse presidir de que Paulo fala, esse governar de que Paulo fala, significa posição de liderança, de governo, significa ser o cabeça, significa ser o dirigente. O homem, meus irmãos, é o líder de um lar. Foi assim que Deus fez, por isso que eu creio que o ministério pastoral é para o homem. O homem governa bem a sua própria casa, e dessa forma ele deve governar bem a sua igreja. É isso que as Escrituras ensinam. Os presbíteros que lideram, que governam, que dirigem, que são cabeça, que são liderança. Mas essa palavra significa exercer liderança, governo, direção, ser cabeça com um tipo de atitude. Essa é a riqueza da palavra proistemi no grego, que significa ter interesse, demonstrar preocupação, cuidado, socorro. O pastor que lidera, o pastor que preside, é alguém que faz com um interesse pelo bem do rebanho, que demonstra preocupação, que cuida, que socorre. Essa palavra foi usada em 1 Tessalonicenses 5, versículo 12, e eu gosto da forma como Eugene Peterson traduziu o versículo na Bíblia, tradução dele, a Mensagem. Ele diz assim: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os pastores, os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. É interessante que ele usou encorajar e orientar vocês na obediência, porque essas palavras no grego significam exatamente presidir, liderar, governar. O pastor é o presidente, o pastor é o líder, o pastor é o cabeça, mas ele não é o déspota, ele é o pai. Mas ele não é o pai tipo poderoso chefão, ele não é Dom Corleone. Ele não dá tapinha na cabeça e beijo no rosto e tiro nas costas. Ele é do tipo que encoraja e orienta o rebanho na obediência. E aí Paulo diria ao pastor Leandro: Leandro, você deve presidir e governar da seguinte forma. 1 Timóteo 5,17: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. É dessa forma que eu devo presidir, é dessa forma que eu devo governar, através da pregação e do ensino, liderando, presidindo, governando, mas pela palavra, edificando o rebanho, para que todos, individualmente, coletivamente, exerçam seus ministérios, fazendo isso com cuidado, fazendo isso com carinho, porque a autoridade que foi dada ao pastor, para ele ser o cabeça, o líder, o presidente,
ela só pode ser exercida de uma maneira, porque se não for exercida dessa maneira, ela não vem de Deus. E aí, como Sansão, a unção do pastor já foi embora há muito tempo, Deus já o abandonou em seu pobre ministério há muito tempo, e só ele não sabe disso. Paulo nos diz de que forma eu devo presidir, de que forma eu devo governar. Paulo diz que eu devo fazer isso pela palavra e pelo ensino. A autoridade que me foi dada, segundo aos Coríntios 10, versículo 8, Paulo diz que essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. No dia em que eu deixar de edificá-los, eu não sou mais seu pastor. Cobrem isso de mim. Paulo diz isso, segundo aos Coríntios 10, 8, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Ele diz em 2 Coríntios 13, 10, no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Ele repete isso em 2 ocasiões na mesma carta. Ele está dizendo que o meu papel de presidência, de governança, de liderança, essa autoridade que me foi investida, ela só tem um propósito: edificar vocês, abençoar vocês. Agora, além da presidência e da governança, Paulo diz que o meu papel é alimentar vocês. 1 Timóteo 5, versículo 18, Paulo diz: pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Irmãos, o meu papel é como de um boi que debulha o cereal, que pisa o trigo, que descasca o trigo e que traz alimento. Esse é o meu papel. O meu papel é dar pasto, é dar comida. E aqui, me perdoem, mas Chico Buarque de Holanda e Milton Nascimento são brilhantes na música Cio da Terra. Queria eu que eles tivessem lido Paulo e o texto bíblico para compor o que eles escreveram. Porque o meu papel de presidência, de governança e de cozinheiro de vocês, vamos dizer assim, de padeiro de vocês, de servo das Escrituras e da palavra de vocês, é debulhar o cereal, como Paulo diz, 1 Timóteo 5,18. E a música Cio da Terra diz assim: debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Eu quero dar pão para vocês, eu quero dar comida para vocês, porque ovelha bem alimentada sossega a alma, ovelha bem alimentada tem saúde, ovelha bem alimentada se reproduz, ovelha bem alimentada vive para a glória de Deus, ovelha bem alimentada conhece e reconhece o lobo de longe. Eu quero ser assim, um pastor que governa e que alimenta. Em terceiro lugar, o meu preparo. Para ser um pastor assim, eu vou precisar de preparo contínuo. Paulo diz que liderar bem a igreja, Paulo diz que debulhar o cereal, requer do pastor trabalho. O pastor precisa trabalhar, irmãos. O pastor precisa trabalhar como um cavalo, ou melhor, como um boi. Foi o que Paulo disse. Ele está dizendo aqui que nós não devemos amordaçar o boi enquanto ele está debulhando o cereal. A ideia é essa: o pastor é como um boi trabalhando, debulhando o cereal. Por isso que a versão Almeida, revista e atualizada, diz que merecedor de dobrados honorários são os presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino, que se esforçam. A minha esposa me conhece, meus filhos me conhecem. Irmãos, enquanto eu não tenho a mensagem pronta para o povo de Deus, eu não sossego a minha alma, porque é isso que se espera de mim.
Eu quero ser o homem que trabalha duro e que prepara duro, e que transforma o trigo em pão. O pastor que se afadiga na palavra e na oração, como diz Atos 6, versículo 4, os diáconos me auxiliando no serviço das mesas, e eu me afadigando na palavra e no ensino, seja do púlpito, seja no aconselhamento, seja nos encontros informais, sejam nas visitas. Mas a palavra de Deus, resultado do meu preparo. E por fim, o meu privilégio. Eu tenho um privilégio como pastor. Eu falei da minha pessoa, eu quero ser como um pai, pois eu sou um presbítero. O meu papel é governar e alimentar. Para isso eu preciso me preparar arduamente, continuamente, sem cessar. Então, por favor, não sejam daqueles que um dia ligou para o seu pastor e falou assim: é uma piada, mas deve ter fundo de verdade. A esposa do pastor atendeu. O pastor está? Sim, ele está no gabinete dele, ele está estudando, está orando, está preparando a mensagem para domingo. Ah, já que ele não está fazendo nada, fala que eu vou passar aí para a gente ir ali. Irmãos, Paulo diz que o preparo é um constante labor, é suor e sangue. Agora eu tenho um privilégio, e o meu privilégio é servir-lhes a palavra. O meu privilégio é servir-lhe as escrituras, abrir os oráculos, como disse meu amigo Joaquim. É entregar o texto santo como ele é, puro. O meu papel é servir a palavra em palavras e em postura. Mas eu tenho um segundo privilégio. E o meu segundo privilégio é ser servido por vocês. Eu sirvo vocês e vocês me servem. Por isso que Paulo diz: o trabalhador merece o seu salário. Apesar de que Paulo está falando que é dever da igreja sustentar o obreiro. Está claro no texto. Pena que nós pastores às vezes olhamos para esse texto só para enxergar isso. Mas o que Paulo está dizendo vai muito além disso. É preciso que se diga que pastor não busca oferta. Paulo escreveu em Filipenses 4,17 que nós devemos nos afadigar para acreditar na conta dos irmãos, graça sobre graça. O meu privilégio é ver a palavra de Deus dando fruto na vida de vocês, e esse fruto que brota da vida de vocês, fruto da palavra que eu ministro a vocês, sendo derramado não só em mim, mas em outros. Esse é o privilégio de um pastor. O privilégio de ver homens e mulheres crescerem na fé, fruto do seu trabalho. Portanto, queridos, a minha oração é que o Senhor nos conceda longos anos de frutífero ministério. Eu não vim para a segunda igreja para ficar 5 anos, 7 anos. Eu vim para vocês me sepultarem. Não com 48. E eu estou dizendo isso não é porque Goiânia é minha cidade natal. Amo Goiânia. Mas digo a vocês de coração, eu jamais imaginei que eu voltaria para cá. Isso foi obra de Deus no meu coração, vocês podem ter certeza disso. Eu digo que eu vim para vocês me sepultarem porque eu não sou de mudanças. Não gosto de mudanças. Eu sou caseiro. Eu gosto do meu canto, da minha rotina. Eu sou igual bebê recém-nascido. Tira uma criança da sua rotina e ela se desespera. Mas eu não vim para me acomodar. Eu vim para nós produzirmos frutos, e frutos que permaneçam. Que o Senhor nos abençoe com longos anos de frutífero ministério. Que eu seja bênção na vida de vocês. Que vocês sejam bênção na minha vida. E que vocês me ajudem a jamais me esquecer de quem eu devo ser como pessoa. Qual é o meu papel como pastor.
quão importante é para mim e para vocês o meu preparo, e o privilégio que eu tenho de servir-lhes a palavra e ver os frutos da palavra na vida de vocês, produzindo frutos que permanecem. Que Deus nos abençoe e até amanhã às 9 horas para a escola bíblica. Amém? Aperta o cinto, pastor Leandro chegou, e nós vamos seguir firme, certo? 10h10 amanhã o culto, pontualmente ministro, 10h10, não é isso? Estou errado? Certo? O culto vai acabar meio-dia, amém? O pastor prega 50 minutos, 1 hora, amém? Está fechado. À noite às 19 horas. Irmãos, muito obrigado por tudo, pelo carinho. Deus abençoe vocês. Eu não sou muito em protocolo, então eu não sei qual é o protocolo. Eu vou pedir que o Júlio me auxilie, meu diácono Júlio Mota do Nascimento, e nós vamos seguir. Quero orar com vocês. Ó Deus, abençoa-nos com graça sobre graça. Abençoe meus colegas, meus pastores, colegas aqui. Abençoa-os amanhã em suas igrejas, que amanhã o pasto seja farto, que amanhã haja grande alegria no ajuntamento em nossas igrejas espalhadas por Goiânia e o nosso estado, e que o Brasil e o mundo ouça sobre o que o Senhor tem para fazer através do mover do seu Espírito. Que haja e que venha da sua presença tempos de refrigério em nossas igrejas. Ó Deus, nós te agradecemos, eu te louvo pelo carinho de todos até aqui, até esse momento, até essa hora, prestigiando esse momento tão especial para mim, para minha família e para a nossa igreja. Abençoe esse coral que cantou tão bonito, que se preparou com tanto carinho. Abençoe o ministro Orlando. Abençoe meus líderes, Pai, os líderes dessa igreja, a nossa diretoria, nossos diáconos, líderes de departamentos, que possamos agora iniciar um tempo alegre, frutífero, abençoador, e que eu e que a segunda igreja jamais nos esqueçamos do que eu devo ser como pessoa, como pastor, o valor do meu preparo e o privilégio que nós temos de servir um ao outro. Nós oramos em nome de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre todos nós, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe com graça e paz.